Muito bom dia, pessoal. Domingo, 16 de novembro de 2025. Estamos iniciando mais um giro semanal do mercado cripto. Hoje vou falar do Bitcoin, do Ethereum, da AVAX, da Order e da FED. Antes de começar o vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal para não perder atualizações futuras. Caso queira fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros do Telegram, em que são passadas análises exclusivas que não são passadas aqui no YouTube. Temos análises da semana inteira, live semanal, carteira recomendada, com criptos para compra, com alvos para compra, alvos para venda. Tem tópico educacional para aqueles que desejam se aprofundar um pouco mais em análise gráfica. Tem 2 livros de Wyckoff de presente para os membros. Chat aberto para você pedir análise de moedas, tirar dúvidas. Tem muito conteúdo exclusivo, tá, pessoal? Vale muito a pena. Esta semana o grupo alcançou 100 membros. Então, em comemoração aos 100 membros, na próxima live semanal a ser feita no grupo, provavelmente na quinta-feira, nós iremos sortear aí um membro que receberá um presente, aí, um acesso vitalício gratuito ao grupo de membros, para nós homenagearmos a conquista dos 100 membros no grupo, beleza? Você entrando até a próxima live, obviamente estará concorrendo. O sorteio será ao vivo, na frente de todos. Usando um site de sorteio aleatório. Então, todo mundo acompanhará quem será este novo felizardo aí que ficará enquanto o grupo existir, e eu acredito que existirá por muito tempo. Ele não precisará mais se preocupar em pagar mensalidade, beleza? Então, deixo o convite para vocês, pessoal, vale muito a pena, tá? O link de acesso está na descrição desse vídeo, só acessar. Tem o link do meu contato pessoal também, se tiver alguma dúvida pode mandar mensagem. Então, vamos ao que interessa. O Bitcoin, pessoal, gráfico semanal na tela, a gente tem bastante coisa hoje para falar, tá? Ele está fazendo uma movimentação bem interessante agora. Quero trazer alguns pontos para vocês ficarem atentos. Vou recapitular algumas coisas que eu já venho falando há meses e meses, bastante tempo, né, pessoal? Primeiro, a estrutura deste ciclo, que vem lá dos 15 mil dólares, tá? Já passei para vocês que eu acredito que nós estamos finalizando o ciclo, tá, pessoal? Isso aqui é uma análise de preço cíclica de Wyckoff, certo? Em que dentro de um ciclo de preço, nós temos uma fase de acumulação, uma fase de reacumulação, e lá no topo o mercado distribui, depois redistribui, para lá no fundo reacumular novamente, e depois dar início ao novo ciclo, e por aí vai, certo? Então, isso aqui é tirado de livro, tá, pessoal? Não é da minha imaginação. Então, tudo que eu falo para vocês aqui é baseado em estudos, certo? Então, eu acredito que o Bitcoin, no fundo, já passei isso em diversas oportunidades. Aqui o Bitcoin fez toda uma acumulação. Aqui ele fez uma reacumulação. E agora nós estamos trabalhando em um caixote de distribuição de ciclo, certo? Essa distribuição, pessoal, tende a seguir este modelo. Isso aqui é um modelo básico, tá? Pode ter algumas diferenças, tem outros tipos de distribuição, certo? Mas o básico é que faça algo nesse sentido. Eu tenho trazido para vocês já há bastante tempo o modelo. Isso aqui é de Wyckoff, tá, pessoal? Tem nos livros que nós temos disponíveis no grupo de membros. Que você terá acesso ao entrar no grupo. Você terá acesso a tudo que tem no grupo, tá, pessoal? Tudo. Carteira, tudo. Tudo, um acesso dá acesso a tudo, certo? Então, acredito que o Bitcoin formou, isso eu já falei para vocês, diversos vídeos, formou o Uptrust no topo aqui dos 124, 125 mil dólares. Eu bati o martelo lá no grupo de membros quando ele chegou nessa região. Numa análise que a gente tem por Elliott, que a gente também usa a escola de Elliott, tá, pessoal? A gente une escolas para que a gente tenha o máximo de assertividade nas nossas análises.
Então tem todo o estudo de Elliott lá que aqui teria formado o fim de um movimento ending diagonal, certo? Isso eu já passei para vocês aqui também. O preço teria feito toda uma diagonal e agora perdido essa diagonal. E ele deveria, falei bem claro para vocês, deveria acelerar a queda com a perca desta diagonal. Essa diagonal começou a ser criada na base deste fundo. Aqui foi a base, certo? E aqui o topo. Então, quando perde essa diagonal, a expectativa é que o movimento de queda se dê, certo, pessoal, em 25 ou 50% do tempo que levou para subir, daqui até aqui. Certo? Então, pela nossa análise, a gente tem que esse movimento deve ser finalizado entre 20 de novembro ou, quem sabe, a segunda possibilidade, a primeira seria em 50% do tempo, tá, pessoal? A segunda seria a primeira em 25% do tempo, a segunda em 50% do tempo. Então, se o Bitcoin for finalizar toda essa correção em 50% do tempo, é até o início de janeiro, tá, pessoal? 4 de janeiro. Então, a gente pode sim ter um fim do ano corretivo, certo? Ou ele vai respeitar o tempo do 20 de novembro e em breve finalizar o movimento aqui e não voltar mais. Não voltar mais agora, tá? Vai subir para romper o topo. Certo? São duas possibilidades. Então, vou passar para vocês as duas possibilidades, tá, pessoal? Antes de mais nada, trouxe aqui a liquidez para vocês olharem. Isso aqui é o acumulado do gráfico trimestral. 3 meses de acumulação, certo, pessoal? Então, tem muita liquidez, ó, o preço está em cima de um mar de liquidez aqui que está na região dos 89 mil dólares, 90, certo? E tem liquidez até os 83. Bitcoin pode ir mais abaixo um pouco, tá, pessoal? Essa é um primeiro viés, tá? Tem contexto, tem liquidez. Acredito, tá, que o Bitcoin existe chance de ele segurar. Aqui é um FVG que a gente há bastante tempo acompanha, os 92, 90 mil dólares que eu falo para vocês. Esta região, tá, pessoal, até aqui os 83, pode segurar o preço sim, tá? O preço subir. Então fiquem atentos. Essa é uma possibilidade, certo? Se a gente pegar uma pocket de volume, ou uma região de volume de toda essa queda que teve antes da alta, deste topo, tá, até o fundo, aqui os fundos, a gente traça aqui, ó, o perfil de volume, a gente vai ver que temos uma pocket de volume lá embaixo, ó, pessoal, 83.800. Olha que coincidência, né? Coincidência com a liquidez do mercado. Ó. Toda essa região aqui, ó, tá vendo? Então pode ser que o Bitcoin agulhe lá embaixo, volte neste FVG, se apoie nele e vá embora. E acabou. Claro que isso é o movimento final para formar o nosso UTAD, tá? E aí sim, aqui você deveria se preocupar nessa região, porque o UTAD é a última captura, tá, pessoal? Captura o Uptrust, faz o Uptrust After Distribution, tá? E aí acabou. Aí sim, a gente vai começar a falar em bear market, tá, pessoal? Então, para o BTC, essa é uma possibilidade real, tudo tranquilo até aí. Só que o que está acontecendo agora, pessoal? E agora é um movimento interessante que eu quero falar para vocês. Certo? O BTC ele está fazendo um movimento que a gente chama como Change of Character, tá? É a mudança de caráter semanal. Ele estava num caráter de alta, isso aqui dentro de um curto prazo, tá, pessoal? Um caráter de alta, e ele está... Claro que isso aqui é um gráfico semanal, esse candle fecha hoje à noite, tá? Às 9 da noite. Mas pelo andar da carruagem, ele fará a quebra, tá? Vai fechar assim. Então aqui, ao perder este fundo, com o candle fechado, ele quebrou a estrutura. Isso aqui é um choque. Essa tendência, daqui até aqui,
de alta está entrando agora em uma tendência de baixa, tá, pessoal? Com a mudança de caráter. O caráter de alta acabou de virar, vai virar, né, um caráter de baixa. Então, considerando isso, a gente pode sim acreditar que agora, aqui nós teremos, com essa quebra, este carinha aqui, este candle, virará um grande de um breaker block semanal, certo? E aí tem que tomar cuidado. Por quê? Porque é uma região de oferta muito pesada. O Bitcoin ele pode finalizar o movimento vindo abaixo, tá? Pode subir, testar o breaker, pegando aqui, ó, a região desses fundos, tá? Testando os fundos aqui, quem sabe 100 mil dólares, tá? Podendo ir até os 103 aqui, 400, poderia, tá, pessoal? Um pullback dentro do novo caráter que ele acabou de criar, que é o choque, para derreter. Então existe esse viés sim, tá, pessoal? Então tomem cuidado, porque se houver essa movimentação, e é bem provável que faça, tá, pessoal? Depois de uma quebra a gente espera, a gente aguarda que o preço mitigue a estrutura que fez a quebra. Qual que é a estrutura que fez a quebra? Esse topo até o fundo que ele formar aqui. Tudo isso aqui é uma estrutura, então ele deve mitigar ela após a quebra. Mitigar é fazer um pullback, tá, pessoal? Subir para dar continuidade no movimento. Isso aqui será um pullback. Só que o problema é que quando ele subir, o pessoal vai minar a cabeça de vocês que agora começou a alta infinita. Então tomem cuidado. Pode ser alta infinita, como eu passei no movimento anterior. Ele pode, de fato, ele pode subir. Ele pode subir aqui, romper os 50% do breaker, que se apoiar nele aqui. E aí subir? Pode. Então, esse breaker block, a partir do momento que confirmar a quebra de estrutura, vai ser muito importante para o preço a partir de agora. Ele que vai definir se o preço vai usar ele como suporte, vai romper ele e usar como suporte e romper topo, ou se vai rejeitá-lo e derreter. Vindo em regiões mais abaixo, tá, pessoal? 83. E aí, o que a gente tem mais abaixo? Caso se confirme mais uma pernada de baixa. Aí a gente tem que ficar de olho neste fundo aqui, pessoal. Porque o Bitcoin pode querer liquidar esse fundo antes de subir. E aí a gente tem todo um contexto aqui, ó. Este carinha aqui, pessoal, é um breaker block, tá? Muito forte. Só que é um breaker block de suporte, tá, pessoal? Diferente desse aqui de cima, que agora é uma resistência, certo? Então, isso aqui é o topo rompido, que ainda não foi retestado, tá, pessoal? O preço volte para antes. Isso significa que aqui, todo este movimento aqui, é gigantesca a chance de ter sido um grande de um inducement, uma indução, certo? Formou o nosso uptrust, foi uma indução, botou todo mundo na compra e agora vai voltar para capturar esse cara aqui, esse fundo, liquidar esse fundo. Então ele pode fazer esse movimento aqui, subir, voltar, liquidar o fundo, tocar no breaker e explodir. Tá, pessoal? Então, sim, estamos falando de BTC, de uma possibilidade do BTC em 71 mil dólares, 70 mil dólares, essa região, certo? Mas não tem como cravar, saber com certeza, primeiro, se ele vai fazer este movimento de rejeitar o breaker e voltar a cair, e se ele fizer esse movimento, a gente não tem como saber se ele vai segurar na pocket de volume, essa região aqui desses dois candles aqui, ó, em cinza, tá vendo? Se vai segurar nessa região e voltar, certo? Ou se ele vai realmente ir capturar, liquidar esse fundo aqui. E aí subir, e subir forte. Se ele liquidar esse fundo aqui, pessoal, e tocar esse breaker, para mim, sobe com violência e rasga tudo que tiver acima, tá, pessoal? Vai parar só lá nos 150, 140 mil dólares. Certo?
Então, BTC é isso, eu continuo com o viés altista para ele, de fim de ciclo, a última alta, tá? Isso aqui é normal, isso aqui eu acabei de passar para vocês um diagrama de distribuição de Wyckoff, em que em livros já explica isso, é normal ele fazer o uptrust e voltar para dentro do caixote, tá, pessoal? O caixote está aqui, ó. Esse caixote aí, certo? No livro, inclusive, o exemplo é que ele volte à base, certo? Para subir. Então ele pode, mas tem muita região de liquidez e suporte abaixo aqui, ó. Ele pode parar aqui nessas regiões e subir, certo? Então, fiquem atentos agora nessas movimentações. O que eu quero dizer com tudo isso é que, sim, aqui é uma região compradora de Bitcoin, tá, pessoal? 90 mil dólares, 92 mil dólares, é uma região compradora. Se a gente traçar aqui uma FIBO deste fundo aqui, ó, até o topo, e pegarmos aqui 50% da estrutura, ó, pessoal, tá aqui na região dos 100.300, tá? Abaixo dessa região já começa a ficar atrativo o preço. Significa que o preço está entrando em desconto, pessoal, que é exatamente agora. Então aqui sim, uma compra muito válida. Aí onde ele está é uma compra válida. Se ele for nos 80, é compra válida. Se ele for aqui, agradeça quem quer comprar Bitcoin. Tem caixa, tá, pessoal? A melhor compra possível. Visando a volta dele para romper o topo histórico. Certo? Essa região abaixo de 50% é onde o institucional e a gente tem que se interessar por compras, porque isso é uma região de desconto. Acima é uma região prêmio, a gente chama de região prêmio, uma região cara, em que o institucional tende a manipular o mercado para vender suas posições. Então a gente não quer comprar na região prêmio, a gente quer comprar na região de desconto. Entende? E nessas regiões de desconto a gente busca pelos nossos pontos de interesse, que é este FVG aqui, um FVG, região dos 89.500, certo? Tem toda aquela região de volume que eu passei para vocês aqui. Ó, todo esse bolo de volume aqui, esse nó de volume, ó, é uma região compradora, certo? E a liquidação do fundo. A liquidação do fundo sempre é a melhor compra possível, tá, pessoal? A gente quer comprar liquidações de fundos e vender em liquidações de topos. Entendeu? Ele vem aqui e liquida. Esse topo foi liquidado por esse, ó, pessoal. Liquidou o topo anterior. Aqui a gente quer vender. E onde a gente quer comprar? Liquidações de fundos. Seria esse movimento aqui. Certo? Então, sim, Bitcoin, sempre ponderei para vocês, desde que eu faço essa análise de fim de ciclo, e eu passo isso desde antes de junho, de julho, lá da metade do ano para cá, eu venho passando sobre essa movimentação. Falei, inclusive quando eu comecei a passar, eu falei, pessoal, lá na frente, quando o movimento começar a acontecer, todo mundo vai falar dos 90 mil dólares. Não falei? Falei lá atrás. Todo mundo vai falar dos 90 mil dólares, só que daí não adianta. Agora que o preço está aqui, falar dos 90 mil dólares. Né? Não é mesmo, pessoal? Tem que falar quando o preço está aqui. Aí a gente fala dos 90 mil dólares. Certo? Então, lá no grupo de membros, graças a Deus, todo mundo se protegeu, todo mundo com caixa. Eu avisei o pessoal, foi realizando lucros, foi se protegendo, e agora está todo mundo, obviamente, feliz e torcendo por mais quedas, tá, pessoal? Então, por isso que é importante estar no grupo de membros, para receber esses sinais de movimentação com muita antecedência e se programar dentro de um contexto para surfar de acordo com a direção do mercado e nunca contra ela, certo? Então, Bitcoin basicamente é isso, tá, pessoal? Passei para vocês as possibilidades que eu vejo são essas, tá? Mas acredito sim que o mercado voltará para romper o topo histórico, fazendo a sua última pernada de alta, e aí nós teremos toda uma alt-season e por aí vai, certo? Reforçando para vocês, tá, pessoal? Tenho falado bastante no grupo de membros. A alt-season desta vez eu não acredito que será como em 2021, tá?
será algumas moedas, claro que muitas, né? Existem mais de milhões e milhões de moedas, muitas vão explodir, tá, pessoal? Mas tem moedas aí que vão, inclusive, cair, tá? Então, tome cuidado que vocês compram, certo? Lá no nosso grupo de membros temos uma carteira recomendada com umas 8 altcoins, se eu não me engano, mais o Bitcoin e o Ethereum, com alvos, tudo bonitinho, para ficar de olho, para montar um DCA. Já tem alvos para vendas, para ficar de olho em realizar lucros dessas compras. E a gente vai acompanhando, tá, pessoal? Então, do BTC é isso que eu tinha para passar para vocês. Vou falar do Ethereum. O Ethereum fazendo aí uma movimentação de reacumulação, certo? Já passei para você, a gente vem acompanhando há bastante tempo. Tudo isso aqui é um caixote de reacumulação, tá, pessoal? E vem lá de baixo, lá de um sweep de liquidez que ele fez aqui no passado, certo? Todo um sweep desses fundos, fez uma captura aqui. Deste sweep de liquidez gerou toda essa alta e criou toda essa reacumulação, tá, pessoal? Para vocês terem uma ideia, tá? Essa turma aqui, essa turma dos $100, pessoal, $160 é quem está mandando em toda essa estrutura do Ethereum. Eles estão no controle, tá, pessoal? Essa turma aqui. Então, o pessoal, vocês têm que entender que as pessoas realizam lucros, tá? Ninguém fica comprado para sempre. Para ganhar dinheiro no mercado, você precisa realizar. Então, durante um padrão até de reacumulação, existem os momentos em que o pessoal realiza lucros, tá, pessoal? Realiza lucros, o pessoal realiza lucros. Então, essa movimentação do Ethereum, eu cantei a pedra para vocês. Aqui nesta região, eu falei para vocês que era compra, que o Ethereum deveria subir forte, deveria fazer um sinal de força, que foi exatamente o que ele fez. Um SOS, que significa um sinal de força, certo? E agora, após o SOS, a gente aguarda um processo de backup, tá, pessoal? Para ele estourar de vez, sair da reacumulação e ir pagar todo o alvo da estrutura, que está lá na casa dos $8.600, certo? Vamos às POIs do Ethereum. O que a gente tem aqui de ponto de interesse? Eu já passei para vocês. Pelo diário, eu tinha passado aqui no YouTube, até falei sobre essa entrada de confirmação aqui, isso que eu cantei no grupo de membros, tá, pessoal? Isso aqui era uma entrada de confirmação para o Ethereum se atirar, tá? Ele fez uma quebra de estrutura aqui, fez um choque, volta a testar uma zona de oferta, que era esse bloco de ordem. Já tinha testado aqui, testou aqui, derreteu, dando continuidade ao choque que ele tinha feito aqui atrás, certo? Linda a movimentação. Passei para vocês aqui que a gente deveria aguardar o Ethereum pelo menos vir fechar este FVG aqui, este carinha aqui, ó, na região dos 3.200, tá? O Ethereum veio lá no grupo de membros, era um alvo para compras, tá, pessoal? Só que o que acontece? Pela dinâmica do mercado e pelas movimentações que o Bitcoin está armando fazer, eu falei pro pessoal, quem comprou Ethereum em 13.200, daí o Ethereum voltou aqui para cima, falei, realizem, saltem fora. Peguem o lucro, tá? Porque o Ethereum tende a cair mais, tá, pessoal? Não tem sentido ele parar agora e subir, considerando o Bitcoin. Então o Ethereum já está deixando fundo duplo aqui, tá vendo? Esta POI já foi mitigada, para mim não vai segurar, tá? Então a gente espera que o Ethereum volte. Vou até marcar aqui, tá? Esse fundinho duplo como liquidez, tá, pessoal? Ó, bonitinho. Certo? Esperamos que o Ethereum volte a fechar aqui esta região de volume. Se pegarmos o volume de todo esse movimento daqui em diante, ó, do fundo em diante, nós temos uma grande POC de volume aqui. Uma região de volume, ó, tá vendo? E a POC é essa linha vermelha, tá? Que é o ponto de controle. É a região que mais teve volume em negociações. Então a gente espera que isso chame o preço, que o Ethereum volte nessa região e aqui talvez segure, tá, pessoal? Ou segura aí, região dos $2.500. Região, tá, pessoal? Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos.
Ou o Ethereum vem fechar este carinha aqui, escondido aqui embaixo, ó. Este FVG, para liquidar este fundo aqui, ó. Pode ser que o Ethereum queira liquidar este fundo e aí subir. Isso está na região dos $2.000, tá? Estou de olho também neste FVG. Os 50% dele já foi fechado, tá, pessoal? Seria aqui, ó, dá para considerar que foi fechado. Isso aqui é um FVG que a gente chama de residual, tá, pessoal? Liquidez residual aqui dentro do FVG maior, né? Então, pode ser que o mercado queira fechar esta brecha aqui. Então, fiquem atentos. São 2 pontos excelentes de compra para Ethereum, considerando todo o contexto, a partir de agora, tá? Claro que os melhores pontos de compra, eu já tinha passado aqui no YouTube, eu passei desse fundo duplo, de liquidez. Tinha passado que ele deveria vir capturar, falei que $2.000 era compra. Eu falei do fundo dos $1.650, falei compra, pessoal, alvo de $1.650, certo? Agora, considerando todo o contexto, a expectativa é que ele volte aqui ou volte aqui, tá, pessoal? Então, são os melhores pontos para se comprar, certo? Que eu estou de olho no momento. Se o mercado mudar, em tempo real, a gente vai estar mudando lá no grupo de membros, eu vou estar passando toda a visão no momento que o mercado mudar, né, pessoal? O mercado muda, a gente tem que mudar junto e rápido. Sempre de acordo com a movimentação, mas por enquanto está bem desenhadinho aí para essa movimentação, certo? Ethereum, o ETH basicamente é isso. Vou passar a Avalanche, a VAX, é uma queridinha minha aí. Aposto muito nessa moeda, tá, pessoal? Acredito que ela vai subir bastante, pelo menos para pagar este alvo aqui, ó, dos $100, tá, pessoal? Acredito que veremos a VAX nesse número psicológico aí, ainda neste ciclo, certo? Avalanche, seguinte, ó, para mim ela vai renovar esse pavio, tá, pessoal? É uma moeda que pode renovar o pavio, porque ela deixou esse pavio, se alinhou aqui, criou um fundo de liquidez, tá? Aqui embaixo, tá vendo? Fundo duplo, ó. Fundo duplo. E temos um ponto de interesse logo abaixo, tá, pessoal? Que é um FVG residual, mesma coisa. Este fundo com este topo aqui, ó. Tá vendo? Temos este FVG aqui, ó. Esse resto de um FVG maior, que ela já fechou aqui atrás, tá? Então, a gente pode ver a VAX querendo liquidar este fundo. Tocar aqui novamente a região aqui dos $8, tá? Região. E aqui segurar e subir. Tá, pessoal? Então fiquem atentos a VAX neste fundo sendo renovado. E se o pior acontecer, sim, poderemos ver a VAX em $5. Tá? Que é um FVG que nós temos aqui embaixo. Tá? Pode acontecer um movimento. Não duvidem disso, tá, pessoal? Então, a VAX em $5 para mim é a melhor compra possível em a VAX que você pode ter, certo? Contaria muito com isso? Não. Eu não, tá, pessoal? Para mim, $8 aqui já está excelente. Para quem não sabe, lá no grupo de membros, a gente comprou a VAX, passei caos de compra lá. A gente comprou a VAX neste fundo, a gente realizou lucros durante toda essa alta. A gente comprou os $15, passei a cal aqui no YouTube para vocês dos $15. Ela cravou os $15, certo? Vendemos nesta alta. Comprei a VAX em $11. Tá, pessoal? Cadê os $11 dela aqui? Deixa eu ver. Aqui. Comprei a VAX aqui nessa região, $11. Quando ela subiu, saltei fora da moeda, tá, pessoal? Vim de tudo. Então, a gente vem comprando fundo, vendendo topo, comprando fundo, vendendo topo, comprando fundo, vendendo topo. Isso vai multiplicando a nossa mão no mercado spot. E a gente vem fazendo isso desde o ano passado em vários ativos, tá, pessoal? Eu acredito que a VAX mais uma vez ainda vai renovar o fundo de novo. E a gente vai comprar o fundo de novo. Só que dessa vez eu acredito que é a despedida, tá, pessoal? Que ela vai vir para romper os topos. Vai pegar os topos, tá? E aí estou falando de AVAX parando, a primeira parada de AVAX aqui nos $60. Certo?
talvez 65, primeira parada aí. Mas acredito sim que ela tem grande potencial de ir pagar o alvo deste pivô de alta aqui, ó. Eu acredito que é o que ela está trabalhando para formar. Este pivôzão de alta aqui, certo? Então, a VAX é isso que eu espero para ela. Lá no topo a gente tem um FVG aqui, que é um ponto de interesse, e temos um order block, um extreme order block, certo? De topo, na região aí dos 95, o FVG está nos 85, mas por ser alvo de FIBO do pivô e ser um número psicológico, eu acredito sim que a VAX pode tocar os $100 aí, tranquilamente, tá, pessoal? Sabendo, claro que se o mercado inventar de pagar o alvo dessa estrutura aqui, maior, aí sim a gente pode ver a VAX passando os $200, tá, pessoal? Não digo que ela vai, tá? Mas ela pode, a estrutura dela, como alvo da estrutura maior dela, ela tem esse alvo aqui, tá, pessoal? Então, tomem cuidado com essas altcoins. Elas estão muito tempo no fundo, tá? O pessoal começa a achar que elas vão morrer e depois tomam na cabeça. Se a VAX fizer esse movimento aqui, pensa no número de pessoas que vão comprar o topo. Porque aqui vão estar dizendo que a VAX vai para $1.000. Certo? E não é aqui que se compra, tá, pessoal? Aqui a gente tem que estar se borrando de medo. A gente tem que comprar aqui. Certo? Então, a VAX é uma moeda que eu pretendo aí recomprar, né, pela terceira vez já e encher a mão de AVAX e levar ela pelo menos para essa região aqui. E aí, quando chegar aqui, eu vou ver aí o que a gente vai fazer. Claro que isso a gente tem que analisar o BTC, ver o que o BTC vai estar fazendo, onde vai estar o BTC, como vai estar a dominância do BTC, por aí vai. Certo, pessoal? Isso vai ser tudo passado em tempo real no nosso grupo de membros. Essas movimentações. Próxima moeda, Order. Essa moeda pediram essa moeda, uma análise dela no grupo de membros lá na nossa live semanal e eu achei bem interessante. Eu gosto muito desse tipo de estrutura, tá, pessoal? Essa moeda pode subir bastante, tá? Não sei do que se trata, não sei nem que moeda é essa, mas o que me importa é gráfico, tá? Não é notícias, nem papo de fundamento, é o gráfico. O gráfico dela está indicando, sim, que ela vai ter uma grande alta, certo? Ela tem uma estrutura bonita na macro, tem um pivô de alta confirmado aqui, tá, pessoal? Fez um pivô, quebrou a estrutura, fez um boss, e agora está num processo de mitigação, que é normal. Ela está fazendo um movimento assim, ó, pessoal. Quebrou a estrutura e está voltando a mitigar. O que ela tende a fazer? A liquidar o fundo, buscar liquidez, fechar uma ineficiência que ela deixou para trás, aqui abaixo do fundo, e quebrar o topo mais uma vez. Essa é uma movimentação clássica que a gente espera, pessoal. Sobe, quebra a estrutura, volta a buscar liquidez, tocar pós, e aí sobe para quebrar a estrutura novamente. Essa moeda está bonita, tá, pessoal? Então eu passei essa análise lá no grupo de membros, tá? Eu acredito que isso aqui é o gráfico semanal dela. Eu acredito que ela tende a voltar a liquidar esse fundo aqui, ó. Porque aqui temos um FVG com liquidez residual. Mesma coisa. O FVG seria aqui, certo? Aqui, ó. Ela já fechou 50% dele. Certo? Só que se a gente pegar deste fundo até o fundo da abertura, ainda ficou resíduo de liquidez. Então, essa movimentação seria muito bonita, tá? Até porque o Bitcoin tende a ir mais abaixo um pouco e por aí vai. Eu acho que essa moeda tende a vir tocar essa região. Se ela confirmar esse toque, fechando aqui embaixo, ó, na região dos 5 centavos, pode ser uma excelente compra, tá? Se entrar defesa nela, obviamente, e ela der um pump aqui, tá, pessoal? Ela está indicando que realmente ela vai fazer esse movimento que eu desenhei. Certo? Vale a pena ficar de olho, tá? O alvo dela tá lá nos 80 centavos. Isso dá uma alta de... Se ela tocar aqui a região dos 5, ó, por exemplo, for lá em cima, 14x dessa moeda, tá, pessoal? É alta, hein? 1.400%. Certo? Isso se ela romper o topo histórico, obviamente, né? A gente tem que ver como ela vai reagir ao topo.
Beleza, pessoal? Então, fiquem de olho nessa moedinha aí. Gostei bastante. Até eu tô de olho nela. Vou ficar acompanhando. Vamos ver aí o que essa moeda vai fazer no futuro. A expectativa de movimentação é essa, que está na tela. Certo? E por último, vamos olhar a FET. FET é o seguinte, ó, pessoal. Fiquem de olho, pelo amor de Deus, fiquem de olho na FET. Estão tentando deixar vocês de fora da FET, pessoal, com notícia de que a Ocean saiu da FET, que agora tá tendo caos na FET, que a FET vai morrer, blá, 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 blá. Isso aí, pessoal, é o institucional armando para cima de vocês. Eles não querem que vocês comprem fundo da moeda, eles querem que vocês comprem o topo depois, tá, pessoal? Os topos da moeda. Então, a FET está num processo de acumulação, para mim, muito forte. Ela tem uma estrutura muito bonita no gráfico mensal, tá, pessoal? Ela tem uma quebra linda de estrutura aqui, um pivô de alta aqui, ó. Tá? E isso aqui é um processo de mitigação. O que eu acabei de passar para vocês? A moeda sobe, quebra a estrutura e volta a pegar liquidez, para dar continuidade. Então, essa volta é aqui que a gente compra, tá, pessoal? Isso gráfico mensal, ela tem um choque mensal aqui, isso é muito forte na moeda, tá? Isso aqui é um impulso, tá, pessoal? Movimento claro de impulsão. Nem todas as moedas estão em movimento impulsivo, tá? Poucas estão, para dizer a verdade. A FET é uma. Então, o que a gente tem em FET aqui? Ó? Se a gente pegar o volume, olha o volume que está entrando no fundo, pessoal. Isso aqui é volume de freio de preço, tá? Eu acredito que FET vai vir mais abaixo, certo? Vai perder esse fundo aqui, vai capturar o pavio. Eu acredito nisso. O pavio que ela deixou lá do dia 10 de outubro, certo? Pelo gráfico mensal, a gente tem em FET aqui, ó, a gente tem esse grande bloco de ordem aqui em FET. E não foi tocado, tá vendo? Ó? Se eu apagar isso aqui, ó, ela parou antes. Então acredito que isso aqui é tudo movimento de indução, ela deu uma pancada de 100% em um dia, para vir testar essa região de FIBO aqui, que é de continuidade na queda, tá, pessoal? Olha o que derreteu o candle. Então, para mim, FET vai voltar abaixo. Isso aqui vai se tornar um movimento de indução, essa alta, para ela voltar, capturar, liquidar esse fundo aqui e tocar apoio. Então a gente pode ver FET aqui na região de 7 centavos, 8 centavos, tá? 9, 10, toda uma região grande. E pode ser que seja o fundo dela, tá, pessoal? Se ela não respeitar esse order block, ela vai vir aqui abaixo. Fechar esse FVG residual aqui, ó. Contem com isso, tá? Se ela não respeitar esse bloco aqui, perder ele, ela vai vir liquidar esses fundos aqui, ó. Certo? E aí eu tô falando de FET nos incríveis 4 centavos, 3 centavos. Eu não contaria muito com isso agora, tá? Mas existe a possibilidade, existe o contexto. Então, fiquem espertos, mas sim, com praça de FET aqui, tá, pessoal? 9, 10 centavos aos 8 aqui é com praça. Beleza? E depois eu acredito que quando ela subir, ela vai subir. Isso aqui é o gráfico mensal, né? Vamos botar o semanal aqui. Quando ela subir, eu acredito que ela sobe. Ela vai estourar essa cunha dela aqui. Essa diagonal dela, certo? E quando ela estourar, tá, pessoal? O alvo é sempre a base da cunha, tá? Ela vai lá para os topos. Então, o primeiro topo a ser capturado vai ser esse aqui, tá? Quando ela estourar. E aqui ela vai quebrar a estrutura, tá? Ela vai fazer um choque muito bonito. E depois que ela quebra a estrutura, a expectativa é que ela volte, pegar a liquidez, faça o movimento nesse sentido, certo? Isso eu tô falando dela vindo lá de baixo, tá, pessoal? Algo nesse sentido. Beleza? Primeira grande parada de FET, 2,40. Por que este order block é tão importante? Ele fez um sweep de liquidez no topo aqui, tá, pessoal? Pegou liquidez, derreteu, e quando ela voltou, ela só tocou, encostou aqui, derreteu, tá, pessoal? Ela não mitigou totalmente o order block.
Ou seja, todo este movimento aqui tende a ser um movimento de indução, para depois ela vir capturar a POI. Entendeu? Então, sim, a FET pode sair lá de 10 centavos e ir para 2,40, dá 24 vezes o seu capital, pessoal. E se FET quiser pagar o alvo macro da estrutura dela, aí estamos falando de FET em 5 dólares, tá? E aí seria esse pivô aqui, para fazer este pivô de alta. Já pensou comprar FET em 10 centavos e ela ir para 5, 5,6? E aí o pessoal que ficou, porque a Ocean saiu da FET, porque mataram a FET, não comprei. Vai chorar, né? Vai chorar. Fica indo por notícias, fica caindo na manipulação, vai perder o movimento. Certo? Então, por hoje era isso, tá, pessoal? Foram as moedas que eu queria passar para vocês. Acredito que teremos uma grande alta ainda pela frente nas altcoins, mas é o movimento corretivo do mercado, pode se estender até o fim do ano, tá, pessoal? Pode se estender aí até janeiro, certo? Então, isso depende do Bitcoin. O que ele vai fazer a partir de agora? São aquelas movimentações possíveis que eu passei para ele. Vamos ver o que o mercado aprontará nessa semana. Semana que vem estaremos de volta analisando o mercado. Deixe seu like, caso tenha achado interessante o conteúdo, inscreva-se no canal, faça parte do nosso grupo de membros, pessoal, vale muito a pena, muito barato, tá? É um preço simbólico, na verdade, só para dizer que é cobrado, tá? Eu não dou tudo de graça. E você só tem a ganhar, certo? Então, link está na descrição do vídeo, junto com o link do meu contato pessoal, do Telegram, qualquer coisa mande mensagem. Semana que vem estaremos de volta em mais um giro de mercado, vendo aí o que o mercado aprontou durante essa semana e se tem alguma mudança de expectativa ou não. Beleza, pessoal? Então, um grande abraço a todos, ótimo fim de semana, ótima semana que está por vir. Até a semana que vem. Abraço. Fui.